Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. No programa de hoje vamos receber Maria do Natal Sousa, é a nova responsável pela Cáritas na Ilha Terceira. Estará à conversa com Carmo Rodeia, mas antes vamos, como é habitual, à atualidade da Diocese açoriana. Neste domingo, as principais ruas de Angra do Heroísmo recebem a procissão de Passos, organizada pela Irmandade de Santa Cruz e Passos, com sede na Igreja do Colégio. O reitor, cônego João Maria Mendes, garante que a comunidade angrense acorre à manifestação secular, que não tem sofrido grandes alterações. Praticamente não tem tido grandes alterações, a não ser durante as obras que se verificaram na Igreja do Colégio, ou então aí um ano ou dois atrás, quando havia obras nas calçadas. De resto, mantém-se esta secular tradição de transferir o Senhor dos Passos para o Santuário Nossa Senhora da Conceição e depois no domingo sai a procissão principal do santuário e há o encontro na Praça Velha, porque entretanto sai uma procissão mais pequena, digamos assim, da Igreja do Colégio com Nossa Senhora das Dores e dá-se esse momento cénico, chamamos assim, para haver ali uma reflexão deste encontro de Cristo com Nossa Senhora. Por tradição é na Praça Velha, creio eu, por uma tradição também muito antiga, porque esta procissão, como muitas pessoas sabem, saía antigamente, estou a falar no século XIX, primeira metade do século XIX, porque em 1834 dá-se a extinção dos conventos e o que eu vou referir é anterior a 1834. A procissão saía do antigo convento dos Agostinhos, aqui no Alto das Covas, e os jesuítas saíam com a sua da Igreja do Colégio, e então havia um encontro na Praça Velha. É claro que isto tudo se modificou, os jesuítas, entretanto, foram expulsos, como toda a gente sabe. Provavelmente alguém continuou a sair com a procissão de Nossa Senhora das Dores da Igreja do Colégio e até 1834, quando foram extintos os conventos, e então a Irmandade de Santa Cruz e Passos é imposta a transferência do convento dos Agostinhos para a Igreja do Colégio. Ficam tudo lá, daí a necessidade de transferir na véspera a imagem de Senhor dos Passos para a Igreja da Conceição, a fim de se continuar a manter este encontro. De seguida, a procissão percorre a Rua da Sé, Carreira dos Cavalos, Rua da Rosa, Rua Recreio dos Artistas, Rua da Sé, Rua do Palácio e Largo Prior do Crato, recolhendo-se depois à Igreja do Colégio. Depois da entrada da procissão, pelas 5 horas da tarde, o padre Emanuel Valadão Vaz, reitor do Seminário Episcopal de Angra, vai presidir a solene Eucaristia com a celebração da hora de vésperas. A iniciativa Põe-te em Campo, destinada a formar animadores juvenis e promovida pelo Patriarcado de Lisboa, em conjunto com a Ouvidoria de Ponta Delgada, decorre este fim de semana com cerca de 40 inscritos. Põe-te em Campo pretende dinamizar a pastoral juvenil nesta época em que está com menor fulgor, diz o ouvidor Padre Marco Sérgio Tavares. Os jovens animadores que vieram são pessoas que estão diretamente ligadas ou à catequese, ou aos grupos de escuteiros, ou mesmo a grupos de jovens. E só por isso são pessoas que já estão, de um certo modo, comprometidas com este serviço à juventude. Esta formação não é para retirar lugar àquilo que já se faz no âmbito das catequeses, dos grupos de escuteiros e nos grupos de jovens, mas é mais uma achega. E nós acreditamos que este tipo de atividades, que o Padre Hugo e o casal que o acompanha nos vêm ajudar a refletir, fazia falta cá em Ponta Delgada, no sentido de se implementar um campo de férias, não como já se faz em algumas instituições, mas
propriamente dito, um campo de férias católico, que é uma realidade que nós ainda cá não temos. E achamos que isso será um bom contributo para que a pastoral juvenil possa se ingrar e sair desta certa apatia num pós-jornadas, porque no ano passado, como nós sabemos, aconteceram muitas atividades, houve muitas angariações de fundos para que os jovens pudessem ir a Lisboa, houve as pré-jornadas, os dias nas dioceses, mas agora não pós-jornadas nota-se assim uma certa paragem e por isso é preciso dar seguimento àquilo que o Papa nos pediu. Para além de um casal de leigos, é também formador o padre Hugo Gonçalves, do Patriarcado de Lisboa, que quer mostrar como pretende promover já o primeiro campo de férias católico no próximo verão nos Açores. Ajudar a conhecer o que são os campos de férias católicos e como é que esses campos de férias depois podem também fazer a diferença na vida de um jovem, de um adolescente, de alguém que está envolvido neles. Portanto, é um tempo de formação que pretende não só chamar a atenção para a existência desta ferramenta, que são estes campos de férias, ajudar a perceber o que é que eles podem trazer de novo e depois também ir a toda a parte prática de como é que se desenvolve um campo, quem é a equipa, que perfil é que as pessoas que estão envolvidas podem ter, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a criação de um campo de férias. Esta formação é para pessoas que podem vir a ser potenciais participantes da vida do campo. Os padres, pessoas envolvidas na logística e também os próprios animadores, não é? que são outros jovens que também participam. A partir daqui, partir para a criação de um campo de férias, mas isso não vamos ser já nós a fazer, não é? Portanto, estamos a dar aqui ferramentas para depois aqui localmente poderem organizar-se e dar início a essa preparação. O ouvidor de Ponta Delgada admite a realização de um campo de férias no verão de 2024 com cerca de 50 participantes, divididos em 2 grupos. A ouvidoria de Vila Franca do Campo promoveu uma conferência sobre bênçãos de pessoas na Igreja. O Centro Pastoral da Igreja Matriz de Vila Franca do Campo acolheu a iniciativa que decorreu a 22 de fevereiro e refletiu sobre o novo documento do Dicastério da Doutrina da Fé sobre as bênçãos espontâneas para pessoas em situação irregular dentro da Igreja. Não aceita, nas mesmas condições que aceita o matrimónio entre homem e mulher, não deixa de abençoar estas pessoas. Primeiro porque são pessoas. Depois porque a Igreja quer entrar no caminho de não condenação, de inclusão, de abrir as portas, todos. Não quer ser igualitarista, portanto, não vale a pena nós estarmos a equiparar as coisas como se fosse tudo igual. Isto não vai acontecer. Mas a Igreja está a encetar o caminho de não condenar, que foi o que ela sempre fez até agora. Sobretudo as pessoas homossexuais, ao longo da história da Igreja, foram vítimas de imenso tipo de discriminação, de excomunhão, de exclusão, era um pecado que não tinha nome. Até quando se tratava disso nos documentos, tratava-se isso em latim, até quando os livros eram em vernáculo, a questão da sexualidade e da homossexualidade era em latim, porque as palavras eram demasiado feias, o pecado era demasiado feio. Isso é no século XX, veja só. Aí a Igreja foi cautelosa, como sempre, o Dicastério para a doutrina da fé foi cauteloso, como sempre, bastante cauteloso, para evitar confusão, para evitar que os fiéis depois dissessem, olha, é tudo a mesma coisa. E a Igreja não quer que seja a mesma coisa. Portanto, a Igreja não quer que seja a mesma coisa, mas por outro lado também não condena. Portanto, com a bênção, não exclui. E isto é um passo importante. Repare que estamos a falar da Igreja, que é a instituição mais antiga do mundo, com 2000 anos, para mover em centímetro é preciso 1000 toneladas de força. E, portanto, só este passo parece-me que é muito importante. Agora, deixou e vai deixar sempre, como todos os grandes temas delicados, vai deixar sempre o amargo de boca. Este texto não agradou nem a gregos nem a troianos, nem aos ultraconservadores que acham que o Papa pisou a linha vermelha ao aceitar a bênção de casais homossexuais. A estes se perguntam, então vocês, porquê é que não puseram dúvidas ao Papa quando se abençoavam soldados e armas e bombas e carros de combate que iam para a guerra? Aí não havia problemas. Quer dizer, quando é com pessoas já é problemas. Portanto, todas essas questões são questões complicadas, mas que merecem o seu tempo. A Igreja anda com o seu tempo, a Igreja não se deixa mexer pelas críticas, mas neste momento eu acho que a Igreja deu um passo muito importante no sentido da inclusão e da singularidade e do respeito pelas pessoas que vivem uma condição sexual diferente daquela que a Igreja aceita como
O Padre João falou aqui também numa questão de hibridismo, né, que fica na mão agora dos padres. A fraqueza deste documento teve de ficar num estado híbrido, em que ficamos muito... Uma pessoa, um casal homossexual que vem ter comigo e que diga, abençoa a nossa relação. Eu não posso abençoar diretamente a relação homossexual. No documento não me permite isso. Então permite o quê? Permite abençoar o bem que esta relação pode trazer às pessoas. A paz, o conforto, a companhia que fazem um ao outro, o saber que juntos estão mais efetivamente equilibrados, mas não abençoa diretamente. Aqui está o hibridismo. Padres que nunca vão abençoar uma relação homossexual, eu não terei problema absolutamente nenhum em fazer estas bênçãos. No documento, a Igreja distingue ainda os conceitos de bênção litúrgica e bênção espontânea. A conferência juntou cerca de 150 participantes. Decorreu na passada quarta-feira, na ouvidoria de Capelas, a exposição de um estudo sobre o órgão da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, uma iniciativa no âmbito das comemorações dos 430 anos da paróquia e inserida no projeto DIO 500 de preparação dos 500 anos da Diocese de Angra. A palestra de Isabel Albergaria Sousa teve como tema Cuidar do que não se vê, o órgão histórico da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Foram solicitados uma série de trabalhos que visam uma publicação futura, espero que até o próximo verão, mas que por motivos vários tem tido vários percalços. E, portanto, o trabalho que a professora Isabel Albergaria Sousa apresentou na passada quarta-feira é exatamente sobre o órgão histórico de Capelas, num plano mais vasto da valorização destas peças que existem nos Açores. Umas existem em funcionamento, outras estão sem funcionar e outras já desapareceram. Mas que espelha uma cultura musical, uma visão do que era a liturgia, inclusive em freguesias e localidades, algumas delas até remotas, e que alguém teve esta sensibilidade de adquirir um instrumento desse. Para isto era necessário ter alguém que o executasse e, sobretudo, ter um conhecimento musical para ter uma capela. Não se designaria na altura grupos corais, nem eram capelas para acompanhar. Portanto, existia aqui um nível técnico de execução, quer a nível da música, quer do ponto de vista vocal, com alguma exigência. É um património que alguns recuperar, no caso de capelas, é mais recuperar a memória, porque o instrumento existe, mas está desmontado. Recuperá-lo exige um investimento da ordem dos 100 mil euros, o que é avultado. Portanto, neste momento não é isso que está em causa, mas sim a sua resgate de memória e eventualmente ser montado parcialmente, para que a sua memória visual não fique esquecida. Padre Hélio Soares, da equipa coordenadora do projeto DIO 500, adianta que a iniciativa acolheu quase 100 de pessoas, o que prova o interesse da comunidade nas questões do património. O órgão da matriz das capelas é datado de 1821 e foi o primeiro órgão de armário que se conhece nos Açores, com 2 pedais anuladores. A peça foi classificada como bem móvel de interesse público pelo Governo Regional dos Açores em 2021. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Solaris é um clássico do cinema rodado em 1972. O realizador é o russo Tarkovsky, um cineasta invulgar, cujo cinema tinha tanto de estético como de filosófico. Neste caso, o género é ficção científica. Um psicólogo é convidado a estudar uma tripulação que enlouqueceu. Armado com os seus conhecimentos, Chris, o protagonista, pretende resolver o mistério. Ao contrário das suas expectativas, ele cedo se vê totalmente envolvido no mesmo processo, incapaz de resistir aos acontecimentos que o envolvem. A ação é lenta, mas permite aos espectadores o tempo para interpretar este filme tão estranho e tão envolvente. Porque o mistério referido é o da própria existência humana, o seu sentido. Estamos sempre à procura do que perdemos e nunca encontramos tudo o que queremos.
Muito ao jeito de Tarkovsky são apresentados os limites da racionalidade e a necessidade da fé. Não é um filme fácil, mas é muito compensador. Solaris é uma referência do cinema e é muito próprio para o tempo de busca de espiritualidade que é a Quaresma. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E hoje a convidada deste Igreja Açores é Maria do Natal Sousa, a nova responsável da Cáritas da Ilha Terceira. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos iniciar mais uma Semana Cáritas este domingo. Como é que se vai desenrolar esta semana na Ilha Terceira? Antes de mais, também quero agradecer a oportunidade que nos é dada de divulgar as ações que a Cáritas da Ilha Terceira vai desenvolver nesta semana, que realmente vai começar por um sarau, no dia 25 de fevereiro, que será, digamos, um convite e, de alguma forma, um desafio para que todos possamos ser Cáritas. Cáritas é estar com o outro, é estar próximo de quem mais necessita, e o tema do sarau é mesmo o amor que transforma. Portanto, vamos estar juntos, partilhar experiências, alguns com uma partilha mais intimista das suas experiências de vida, de situações que passaram do ponto de vista pessoal ou familiar, outros com o contributo do trabalho de voluntário, que é muito importante na Cáritas, uma perspectiva também teológica, religiosa, pelo padre José Júlio Rocha, e também até uma perspectiva científica pelo Dr. Felipe Fernandes. Vai decorrer uma exposição de fotografia em simultâneo, de Luís Godinho, e também temos um momento musical com o Jonathan Afonso. Será um momento de convívio, de partilha, de estarmos próximos, de facto, uns dos outros, digamos, para iniciarmos da melhor maneira, penso eu, a Semana Cáritas, e desde já aproveito para agradecer a todos a disponibilidade que mostraram para colaborar connosco. Além do sarau, haverá também o peditório habitual da organização. Exatamente. Portanto, segue-se a partir do dia 26 até o dia 3 de março o peditório, que decorre em toda a ilha, em alguns estabelecimentos comerciais, mas também pelas ruas, em algumas freguesias, porta a porta, com a colaboração de muitos voluntários. É realmente a oportunidade das pessoas poderem colaborar e exercer essa sua ação de solidariedade para com o outro de uma forma muito simples, será muito acessível, as pessoas todas poderão colaborar, todos os contributos são muito importantes. E, de facto, uma das ações da Cáritas tem a ver realmente com este apoio social que, ao longo do ano, damos a pessoas e famílias mais carenciadas e que realmente contamos com o contributo de todos. Portanto, vai decorrer entre o dia 26 e o dia 3 de março. Na Ilha Terceira, a lógica da Cáritas tem sido preferencialmente capacitar as pessoas do ponto de vista da formação. Já lá vamos para conhecer os projetos que estão em curso, mas há esta dimensão assistencial imediata que tem sido, de resto, um dos paradigmas essenciais da intervenção socio-caritativa da Igreja. Quem são os beneficiários da Cáritas neste momento? Olha, tem havido nos últimos tempos alguma alteração do perfil de pessoas que nós apoiamos. Devo dizer que temos as portas abertas para todos, chegam-nos por várias formas, por serviços, por pessoas que conhecem as situações e que nos vêm relatar aparecem-nos cada vez mais pessoas até que tinham a sua vida relativamente organizada e que por algum motivo externo vêm a passar por situações difíceis em que, se não forem de facto apoiadas, correm até algum risco de entrar num ciclo de pobreza. Temos tido apoios mais diferenciados no âmbito da saúde, das questões de próteses dentárias, saúde oral, tratamentos, próteses, óculos,
para crianças, um bocadinho diferenciado daquele apoio que muitas vezes se pensa e que também se dá em termos alimentares e mesmo de vestuário. Também temos um banco de vestuário, em que não é de todo a única forma de apoio, tem ainda alguma expressão, nomeadamente em determinadas alturas do ano, em complemento a outras ações governamentais que estão implementadas e programas que existem, mas diferencia-se muito. Temos apoios para estudantes, de apoios a propinas, questões ligadas à habitação, à aquisição de determinado tipo de equipamentos. Portanto, temos um leque muito variado de pessoas que recorrem ao nosso apoio. Há ajudas que são pontuais, que resolvem um determinado problema e que conseguimos, solucionar aquele problema e a pessoa não volta a aparecer, e depois temos também aquelas situações um pouco mais recorrentes de pessoas que de facto estão num ciclo de pobreza, infelizmente até já há algum tempo, e ligadas a outras problemáticas sociais. Uhum. Nós temos, portanto, uma nova configuração de pobres. Quem são os pobres hoje, doutora? Dá a sensação de que cada vez mais aquela classe média-baixa que trabalha, mas não consegue oferir rendimentos suficientes para garantir não só o sustento da família, como todas as despesas de uma vida familiar, não é? Sim. Sim, nomeadamente aqueles que surgem de uma forma súbita, que não podem ser previstas plenamente, e que realmente, estando pessoas a trabalhar no agregado familiar, não conseguem muitas vezes com os seus rendimentos fazer face às despesas familiares. Temos já essa nova classe de pobres. E que não estão, e embora é sempre um fator de risco e é uma preocupação grande para a Cáritas, tudo o que tem a ver com a formação, com a capacitação das pessoas, com as qualificações, quer profissionais, quer escolares. Ainda estamos a falar de pessoas que, apesar de tudo, têm um baixo nível de escolaridade ou de formação profissional, mas já pessoas com vidas organizadas e com trabalho. Uhum. Sendo que o risco da pobreza aumenta junto das populações menos escolarizadas, a educação e a formação são caminhos a seguir, e a Cáritas tem-lo feito, particularmente na Ilha Terceira, com projetos muito válidos neste modelo de capacitação das pessoas, de forma a serem elas a governar a sua própria vida e a aprenderem a governar através de ferramentas escolares, de ferramentas socioprofissionais, poderem, de facto, serem elas a governar a sua vida. Pergunto-lhe que projetos é que neste momento está a desenvolver a Cáritas da Ilha Terceira, para além daqueles que já são tão conhecidos, como a horta que vocês têm, e também a parte de cozinha. Muito bem. Vou diferenciar aqui um pouco a intervenção da Cáritas entre as estruturas que nós temos de funcionamento, como um Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, que depois abrange vários projetos, mas é uma intervenção já com alguns anos, desde 2007, que é sistematizada e que estamos permanentemente nas escolas a intervir junto de jovens e já também numa atitude mais preventiva em crianças, desde o primeiro ciclo, em que procuramos sempre ir de encontro àqueles jovens que estão em maior risco de exclusão social e de exclusão escolar, e também de públicos já mais adultos, e nomeadamente dentro do estabelecimento prisional, em que damos formação profissional. Temos a estrutura em si sempre com determinado tipo de atividades junto desses públicos, e depois temos ainda os projetos que cada uma dessas entidades vai desenvolvendo e que vão procurando respostas mais adequadas ou mais aproximadas às necessidades que vão exigindo e às características do público com o qual vamos trabalhar. Portanto, são sempre intervenções muito dinâmicas, muito inovadoras do ponto de vista técnico. A Cáritas sempre tentou procurar todo o tipo de apoio das universidades, de outras instituições que nos ajudassem a criar projetos que fossem de encontro
às dificuldades que nos vamos encontrando. Portanto, somos muito flexíveis e, portanto, são muitos os projetos que dentro destas valências vão surgindo. Posso neste momento nomear o projeto 3D, que é um projeto de intervenção a nível do primeiro ciclo, em que se tenta de facto promover o sucesso escolar, trazendo a família à escola, formando professores e estar junto das crianças, conseguir diagnosticar precocemente problemas de aprendizagem e dificuldades relacionais, baixar, por exemplo, os comportamentos agressivos, todas as situações que de alguma forma possam vir a comprometer o sucesso escolar destas crianças. Temos é um projeto financiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e que está a intervir em várias escolas do Concelho de Angra do Heroísmo, nomeadamente com algumas situações de maior risco de pobreza e com situações sociais mais problemáticas. Estamos com a implementação de um projeto que está no CT, mas continuamos a intervir com essa metodologia que se chama o Bota Sentir, que intervém dentro das escolas já de segundo ciclo e com jovens mais velhos e que realmente faz um trabalho muito individualizado dentro da escola, tentando realmente excluir os fatores que junto destes jovens de alguma forma condicionam a sua integração na escola, portanto são jovens que estão em risco de abandono escolar. Temos parcerias com os próprios professores, com programas de mediação e depois também uma rede de empregabilidade para estes jovens. Outro projeto tem a ver com o Trilhar Caminhos, por exemplo, que é um projeto que se desenvolve dentro do estabelecimento prisional de Angra, em que damos formação profissional, para além do treino de competências pessoais e sociais. Aliás, a Caritas tem muito investido no treino de competências pessoais e sociais, porque vários são estudos que provam que muitas das vezes não basta saber de uma profissão para se conseguir exercer. Há outras competências, nomeadamente do ponto de vista relacional, de lidar com algumas contrariedades, de saber cumprir horários, de lidar com uma ordem, por exemplo, não haver isso um desrespeito, por exemplo. São vários os fatores que muitas das vezes levam os indivíduos a não conseguirem manter um posto de trabalho que não tem só a ver com a qualificação do ponto de vista profissional. Portanto, paralelamente a esta formação, a Caritas tem tido vários programas de intervenção no âmbito da promoção de competências pessoais e sociais. Aliando sempre a proximidade neste binómio, proximidade, capacitação profissional e social, reforçando as competências humanas, no fundo, não é? Este é um modelo que a Igreja também deve seguir na sua pastoral social? Sim. Eu penso que sim, passa por aí a dignificação da pessoa, é dar-lhe realmente os meios para ela poder ser autónoma e desenvolver-se em todas as suas dimensões. E, portanto, acho que é essencial. Uhum. No dia em que estamos a gravar esta entrevista, ficámos a saber que mais de metade da população desempregada dos Açores estava em risco de pobreza em 2022, sendo que na região o risco de pobreza entre quem trabalha era o maior do país. As conclusões são do Instituto Nacional de Estatística, que baseou os dados no inquérito às condições de vida e rendimento relativos a 2022. E os números são de facto impressionantes. 26,1% dos açorianos está em risco de pobreza, sendo que a taxa de risco de pobreza para a população desempregada ascendia a 62,3%, enquanto que a da população empregada era de 16,4%. São números muito expressivos e números que nos parecem que são quase como que uma segunda pele que se cola aos açorianos. É uma inevitabilidade, doutora, ou da sua experiência têm faltado, de facto, políticas públicas para retirar esta mácula que nos persegue, sempre colocando-nos na cauda do país no que diz respeito a indicadores de natureza económica e de dignidade? Eu não diria uma inevitabilidade, mas é seguramente um grande desafio, que passa seguramente por esta maior capacitação das pessoas, do envolvimento delas e do desenvolvimento delas nas suas várias dimensões. Continuamos a ter poucos indivíduos qualificados, mesmo dentro do trabalho,
continuamos a ter muitos trabalhos de pouca qualificação. De facto, tem que se investir e continuar a investir e encontrar as metodologias mais indicadas para se poder chegar a cada um dos públicos, ações diversificadas. É um desafio, seguramente um desafio. Num momento em que há uma radicalização do discurso político, como é que nós podemos garantir esta defesa de um Estado social e, ao mesmo tempo, também a defesa da dignidade das pessoas, porque o facto das pessoas, uma vez cometerem, terem problemas, não quer dizer que tenham que ter problemas necessariamente para a vida toda. Esta possibilidade que nós, a Igreja, chamamos de conversão, que acaba por ser também uma reabilitação social das pessoas, é possível desde que haja vontade para isso? Sim, e eu acho que temos que, sobretudo, distinguir entre determinado tipo de comportamento e as pessoas em si. Nós censuramos determinado tipo de comportamento ou determinado tipo de ações, de reações que podemos fazer algum juízo, mas isto não traduz necessariamente o que é aquela pessoa e as suas circunstâncias. Portanto, temos que conseguir, na intervenção com eles, promover as pessoas, mesmo que tenhamos que retificar algum tipo de comportamentos e atitudes, não é? Mas nunca perder esta visão e termos a capacidade realmente de despir-nos de alguns preconceitos para conseguirmos avaliar corretamente, avaliar no sentido de colocar-nos também no lugar dele, mas percepcioná-lo e conseguir ter a noção de realmente quais são as necessidades e como é que podemos apoiar. Eu acho que faz parte da natureza humana querer evoluir e ser melhor. Uhum. Não é? Nós temos, portanto, temos que conseguir chegar lá e conseguirmos promover isso nas pessoas. Uhum. Nós temos em São Miguel particularmente um crescimento muito grande da indigência, fruto de comportamentos aditivos, de dependências, nomeadamente com drogas sintéticas, com o álcool. Sente que na terceira a questão dos sem-abrigo também já começa a ser uma questão ponderosa? Sim, não tem a dimensão de Ponta de São Miguel, mas sim, já temos problemas nesta área e também ligadas às drogas, obviamente, sim. A Cáritas é chamada também a intervir nesta dimensão? Há instituições na Ilha Terceira que têm mais esta área, embora nós colaboramos com elas em várias ações e com determinado tipo de coordenação. Aliás, também temos sempre esta preocupação na intervenção que temos de trabalhar em rede, de não duplicar funções e, sobretudo, termos muito respeito pelo saber técnico de cada um de nós e pela área em que cada um intervém. Cooperamos, colaboramos, mas depois há, de facto, instituições com funções específicas em cada uma dessas áreas do âmbito social. Doutora, nós estamos mesmo no final desta entrevista. Gostava só de lhe perguntar quais são as suas expectativas para esta sua primeira semana à frente da Cáritas. Olha, eu espero a colaboração de todos, aliás, tenho tido desde que estou nessas funções que ainda há pouco tempo. Sinto que a Cáritas é uma instituição muito acarinhada na comunidade, é acarinhada do ponto de vista das pessoas que têm beneficiado da intervenção, mas também em termos sociais, penso que reconhecem o trabalho que a Cáritas tem feito nas suas várias valências e ações e, portanto, a expressão deste carinho também nesta semana, pela participação de todas as formas e se calhar também depois durante o ano, que me apareçam mais voluntários que queiram connosco colaborar, que realmente o peditório consigamos uma verba que nos dê aqui a possibilidade de continuar a apoiar as pessoas, mas sobretudo que as pessoas vivam esta semana como uma semana de partilha e também que se sintam bem por poderem de alguma forma colaborar e fazerem parte da Cáritas. É uma forma de também serem Cáritas.
Muito obrigada. Maria do Natal Sousa, a nova responsável pela Cáritas da Ilha Terceira. Fica o apelo hoje à tarde às 17h30 na Biblioteca Pública de Angra, este encontro, este sarau que tem por mote o amor que transforma e afinal é esse o mandamento dos mandamentos. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.